Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Lágrimas de Jesus e de Maria. Continuando a vida íntima, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Página 39. 36. Depois do momento que Maria pega Jesus no colo, logo que nasce, que a gente parou nisso. Vamos lá. Deveis saber, esposa caríssima, que eu conhecia muito bem quais são os atos e as ofertas que seriam do agrado do meu Pai, e que desejava ardentemente de mim, do que o Pai desejava ardentemente de mim. E eu, em tudo, o comprazia, de modo que ficava plenamente satisfeito e contente. E por esta complacência que de mim recebia, dignava-se ainda comprazer-me em condescender benignamente a respeito dos pedidos que lhe dirigia em prol dos meus irmãos, porque o que lhe dizia e fazia, tudo fazia em favor deles, com ânsia e veemência e veemente desejo de vê-los todos salvos, e para que todos tivessem parte em meus méritos e na redenção. Por aqueles que deviam disto ficar privados, os quais via bem distintamente, experimentava grande pena, e oferecia esta pena ao meu Pai em troca da obstinação em que vivem esses míseros cegos, sem a luz da fé e, por isso, excluídos da redenção e privados efetivamente de meus méritos. Então, as lágrimas de Jesus e de Maria, causa do sofrimento de Jesus e de Maria, e que também vai acontecer com a gente, porque nós somos os filhos da divina vontade. Devemos amar a Deus com esse amor ardente, Então, nós temos um desejo ardente, igual de Jesus. Nós temos que amar a Deus com a febre do amor, como a Luísa disse, que eu acabei de ler o trecho. A febre do amor, Porque você está num ambiente hostil da terra, onde Deus não é amado, onde a divina vontade não é conhecida. Então, é um ambiente que está hostil ainda, um ambiente que ainda não é, perfeito ali no amor a Deus. Ainda não, todos não estão ainda amando a Deus. Então, enquanto isso, você tem que entrar nessa realidade. Estou num lugar hostil. Estou amando a Deus num lugar hostil. Então, é isso que nós vivemos enquanto ainda não está o reino da divina vontade instalado na terra. E o amor, assim na terra como no céu dos bem-aventurados, é um amor que ainda não conseguimos sentir, porque nós não temos apoio, um apoio externo, o apoio da estrutura, de um local onde todos estão contentando a Deus, estão fazendo Deus feliz. Isso é normal, isso tem que acontecer, esse sentimento tem que acontecer dentro de nós, Então, ele fala, quais são os motivos das minhas lágrimas e os de Maria? Deveis saber, esposa caríssima, que eu conhecia muito bem quais os atos e as ofertas que seriam do agrado do meu Pai,
né? E eu desejava ardentemente, e o que ele desejava ardentemente de mim, né? E eu em tudo o comprazia, fazia de tudo para, né, para poder contentar a Deus, né? Jesus queria fazer o que era parte dele, né, para formar toda essa gama de méritos que ele iria produzir em direção a nós e ao Pai, né? Para satisfazer o Pai. De modo que o Pai ficava plenamente satisfeito e contente, né? Dentro da realidade em que Jesus estava vivendo. Precisava, né, ser um amor muito ardente, uma febre de amor muito grande, como de Jesus e de Maria, que era chamas de amor, né? Tanto Jesus como Maria têm um coração ardente, chamas de amor. Eles falam sempre que eles sentem, né? E é diferente, né? Um amor ardente, um amor febre. Se preocupa muito com os desejos e o contentamento do Pai de aplacar, né, a dor e a ingratidão, né? Aplacar a dor e a ingratidão que o Pai sofre, que a divina vontade sofre. Então, o desejo, né, de Jesus era aplacar. Luísa também, Nossa Senhora também. Todos eles reparavam, o amor de reparação. Febre de amor é o amor de reparação, né? Que você quer ardentemente, né? Você deseja ardentemente, isso te move às ações e aos atos que você vai fazer. Então, Jesus, ele era movido por esses atos, por essa ânsia. Ele tinha uma ânsia, um desejo, né? De ver todos salvos, para que todos tivessem parte nos seus méritos e na sua redenção, na redenção que ele iria trazer. Então, aí você vê que você está repetindo a vida de Jesus, né, nesse grau, de você também desejar a mesma coisa que Jesus, de dar ao Pai a plena satisfação e o contentamento. E você sabe que sozinho, Nossa Senhora sabia, você também aqui na Terra sabe que sozinho você não é capaz. Você não consegue abraçar a infinitude que é Deus sozinho. Nossa Senhora também sabia disso. Ela também sentia essa ânsia, essa chama de amor que ardiam nela, né? No capítulo 17 do livro dela, do dia 17 dos 31 dias com Maria, ela fala dessa chama de amor, dessa ardência de amor, né? E pedindo para Deus nessa ardência de amor para que ele providenciasse o Messias para o mundo. Né? E ela disse para o pai dela, tem uma oração dela dessa, a oração de Maria é interessante a gente trazer para esse momento. Foi que eu digitei ontem para as crianças no, né? Vamos entrar aqui no 17. É 18. Vamos lá. Ela disse: Pai Santo, não posso mais. Sinto-me em chamas, e enquanto eu ardo, sinto uma força potente em mim que quer vencer-me. Com as correntes do meu amor, quero ligá-los para derramar, para desarmá-los, a fim de que não demorem mais, mas através das asas do meu amor quero transportar o verbo divino do céu para a terra. E rezava e chorava que me escutasse. A divindade conquistada por minhas lágrimas e orações garantiu-me, dizendo: Filha, quem lhe pode resistir? As chamas de amor, né? Quem lhe pode resistir? Você venceu. A hora divina está próxima. Volte para a terra e continue seus atos na potência do meu querer. E com estes todos ficarão impressionados e céu e terra se darão o beijo da paz. Então, se você não tiver essa febre de amor que se move totalmente em direção a pedir o que Deus quer e a se preocupar com o que Deus quer,
em dar a Deus a satisfação, a reparação e pedir o reino da divina vontade, o reino não vem de jeito nenhum. Então, se não tiver essas almas que estão ardendo de febre de amor, não vem. O reino não vem logo. Então, por que a Nossa Senhora trouxe o reino mais rápido? Então, por causa disso. Então, a ardência, a chama de amor, né? A chama de amor, chama de amor, chama de amor de Maria, chama de amor. Maravilhoso isso, né? Por aqueles que deveriam ficar privados, né? Aqueles que não iam amar, eu os via bem distintamente. Eu experimentava ali grande pena e dor. Eu também sinto grande pena e dor das pessoas que não vão ficar para o reino da divina vontade, né? Que serão mortos. Jesus me lembra deles todo santo dia. Então, por isso que eu sinto dentro de mim um fogo ardente. Eu falei ontem com a Michelle, eu falei, Michelle, como eu sou uma pessoa brava, nervosa, ansiosa, né? Em direção a Deus, né? Em direção ao amor a Deus, né? E tal. Como eu sou bruta com as pessoas, né? Ela fala que eu sou uma metralhadora que plá, 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 destruindo o humano das pessoas e buscando a ação divina nelas, né? O amor divino, porque eu quero que elas estejam ardendo como eu estou ardendo, essa febre de amor, né? Quero muito essa febre de amor nas pessoas, quero muito, desejo muito e quero essa febre de amor na igreja. Aí vou ontem, igual eu fui para a igreja, chorar pro padre ontem. Né? Ontem fui para a igreja confessar, mas só que na hora eu só chorei, falando pro padre que eu quero o amor dos padres pela igreja, pela divina vontade, que eu não estava encontrando amor, que meu trabalho estava sendo julgado desnecessário, né? Como se não fosse importante, né? Imagina, você está trabalhando com toda a sua força, com todos a sua capacidade para poder dar para Deus a satisfação que Ele merece, dar lugar à divina vontade para que ela reine, né? Dar vida a ela, e aí de repente você percebe que o mundo está fechado, que a igreja que deveria abrir o coração está fechada. O que você vai fazer? Né? Você vai chorar como Nossa Senhora chorou. Minhas lágrimas são as mesmas dela. Ela pediu o Messias e eu peço o reino da divina vontade. Se não tiver lágrimas pedindo o reino da divina vontade, lágrimas ardentes como a Nossa Senhora, como da Nossa Senhora, estamos fritos, estamos fritos. Então precisa ter. Aí eu abri a Bíblia e Jesus mostrou para mim na Bíblia, no Esther 11. Esther justamente representa a Nossa Senhora, né? O livro de Esther é como se fosse o livro da própria Nossa Senhora contando a história dela. E aí surgiu uma visão. O rei teve uma visão de Nossa Senhora. Era um rio, uma pequenina fonte que toma proporções de um grande rio, uma massa de água. A luz apareceu como o sol. Os que estavam na humilhação foram exaltados e devoravam os nobres, que é o que ela fala no Magnífica, né? Que os pequenos vão devorar os grandes, vão passar na frente e receber Jesus Cristo. Aí Jesus está falando a mesma coisa para mim. Eu preciso ser como Maria, uma pequenina fonte que toma proporções de um grande rio, uma massa de água. Nossa, eu tô agora emocionada. Aí nossa comunidade precisa ser essa pequenina fonte para pedir o reino da divina vontade.
Então, olha quanto me afligia ver tantas almas que eu amava, as quais desejava todo o bem para elas, por serem obras do meu Pai, tinha vindo ao mundo para salvá-las, e por culpa delas mesmas de nada lhes serviriam a redenção e tantos méritos. Imagino que Jesus sofria. Era meu anelo que todas as almas eleitas se unissem a mim para chorar. Aí todas as eleitas deveriam se unir a Jesus para chorar. E este anelo penetrava no coração de minha querida mãe, e ela também se desfazia em pranto. Então, olha só, a fonte de água, choro, tem a ver com choro, com lágrimas. Febre, né, de amor, suor, lágrimas, pedindo o Messias. É muito importante. Agradava-me sobremaneira vê-la tão unida a mim a chorar tão grande perda, né, das almas, né? Ofereci estas lágrimas e esta dor ao meu pai, eu ofereço as minhas lágrimas. E esta dor ao meu pai, pedia-lhe desses sentimentos semelhantes às almas escolhidas. Aí ele pede os mesmos sentimentos que os dois tinham para nós, almas escolhidas, especialmente aquelas que podiam fazer algum bem às almas cegas, que é o que a gente faz, né, para poder divulgar o reino da divina vontade na internet, né, para que a gente possa ter esse amor igualzinho, sentimento semelhante, igualzinho de Jesus e de Maria, para podermos ajudar as almas cegas e desventuradas, a fim de ajudá-las e comunicar-lhes o conhecimento do verdadeiro Deus e chamá-las assim à luz da verdadeira fé, que agora é a vida na divina vontade. Fazê-las partícipes do reino, aqui da redenção, mas no nosso caso agora é partícipes do reino. Jesus era a redenção, né? Não fosse inútil para elas a redenção que obtivera tão copiosa por de quem lhes ensinasse a verdadeira fé. Então, trazendo Jesus, quer que eu traga essa meditação para o reino da divina vontade, que ele quer formar essas almas que vão sentir essas mesmas lágrimas de Maria, que serão essas pequenas fontes de lágrimas, de suor, de pranto, que vai se transformar num grande rio, né? Formar um grande rio, pedindo o reino da divina vontade. Agora é o tempo de a gente ter os mesmos sentimentos em direção ao reino. Se a gente pedir o reino, ele vai vir. Precisamos ter essa força. No livro do céu fala muito sobre isso, sobre ter que pedir o reino, né? Estando, pois, nos braços de minha dileta mãe, percebendo o desejo de seu coração de dar-me a mim, seu filho amado, um casto beijo também recebê-lo de mim, desejava-o muito mais do que a figura da esposa sagrada que dizia o amado de seu coração. Abeija-me com os beijos de tua boca, conforme Cânticos 1:1. Com muito mais ardor ansiava, tá vendo? Ela sente uma ânsia, é um amor com ardor de ansiedade, entendeu? Olha só, é um amor da febre. Nós temos que ter aqui na terra, no lugar hostil, amor da febre. Não adianta querer o amor estabilizado. Tem gente que vai querer ter o amor estabilizado na terra enquanto a terra está assim. Isso é egoísmo. Isso aí é egoísmo. Você não pode querer sozinho viver isso na sua casa. Você tem que viver isso em direção a Deus, levando todas as almas para Ele. Se você não ligar isso, se você não quiser, não amar a Deus como Jesus e Maria ama, querendo dar a Deus, né, a satisfação plena que são todas as almas para Ele, se você está satisfeito só com o seu amor que você dá para Jesus, então você está ainda amando pouco. Muito pouco. Não chegou ao heroísmo. O heroísmo é você sair de si para levar esse amor, para provocar esse amor em outras almas. É isso que Deus vai te chamar a fazer. Então eu preciso acordar as pessoas da minha comunidade para viver esse amor da febre. Jesus fala, tá, Luísa, ainda não está no ponto certo. O amor que você tem que sentir
É o amor da febre. E aí ele vai explicar que tem um outro amor, que é o amor estabilizado, o amor sem ansiedades, o amor que já é dos bem-aventurados que já conquistaram o céu, que já estão tranquilos, porque eles estão num lugar fácil de amar a Deus. Porque todos amam, iguais. Todos ali estão na mesma proporção de amor, todos estão tranquilos, né? Estamos garantidos, está garantido no céu. Ninguém vai fugir de Deus ali. Na divina vontade, o reino da divina vontade também vai trazer esse sentimento aqui na Terra de uma certa forma. Vai trazer esse sentimento, assim na Terra como no céu. Tem que acontecer que na Terra todos amem a Deus, igual, sem nenhuma insegurança. Você vai caminhar tranquilo, sabendo que Deus está recebendo realmente todo o amor que Ele merece. Porque todos que estão na Terra estão amando Ele como Ele merece. Mas hoje na Terra não existe isso. Então, enquanto não existe isso, você sente a febre do amor e anseia pelo céu. Anseia pelo céu. Pelo céu na Terra, logo possível, pedindo para que venha o céu para a Terra, para que desça o reino da divina vontade para a Terra. Né? Teu reino buscamos. Tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Que venha o teu reino, que seja feita a vossa vontade, como é feita no céu. Então a gente deseja isso e isso não acontece ainda na terra. Acorda, gente, não acontece. Então não adianta você querer ser o céu para Deus sozinho. Nossa Senhora não estava satisfeita. Como que você vai estar satisfeita? Ela não estava satisfeita. Ela tinha uma paz, mas ela sabia que a paz que ela sentia era porque ela estava bem, tudo bem. Mas só que aí ela sentia uma dor constante. Uma dor constante. E a gente também sente essa dor constante. Né? Dele essa satisfação com a plenitude de consolação que podia receber uma criatura tão digna, convidando-a primeiro a aproximar seus castos beijos do meu rosto, a fim de dar-me e de receber de mim o beijo sagrado. Quis penetrar este convite amorosamente em seu coração e, como já compreendia minha voz interior, atendeu logo ao amoroso convite e beijou-me a seu gosto. E foi correspondida com tanto amor que, enchendo-a de nova graça, pela saborear a doçura do casto beijo. Ela beijando Jesus, né? Que lindo o momento do primeiro beijo entre Jesus e Maria. Vamos voltar para o texto aqui. Então, estando, pois, eu já nos braços da minha dileta mãe, percebendo o desejo do seu coração de dar-me o casto beijo e receber esse beijo de mim, né, como minha esposa sagrada, que dizia ao amado, beija-me com os beijos de tua boca, com muito mais ardor eu ansiava em comprazê-la, em fazê-la feliz, e por ter ainda também o prazer que podia receber de uma criatura tão pura e inocente, e por mim tão amada e tão amante. Dei-lhe esta satisfação com a plenitude de consolação que podia receber uma criatura tão digna, convidando-a primeiro a aproximar seus castos lábios de meu rosto, a fim de dar-me e de receber de mim o beijo sagrado. Fiz penetrar este convite amorosamente em seu coração e, como já compreendia minha voz interior, atendeu logo ao amoroso convite. Beijou-me a seu gosto e foi correspondida com tanto amor que, enchendo-a de nova graça, pela saborear a doçura do casto beijo também, eu senti grande deleite em receber o beijo dela, e este primeiro beijo dado à minha mãe eu ofereci ao meu pai. Tudo ele oferecia ao pai. Com aquele que dela recebi e com todos esses deleites de espírito que fiz sua alma saborear e que minha humanidade também sentiu, rogando-lhe se dignasse fazer com que as almas inocentes e desejosas de provarem a sua suavidade lhe pedissem intensamente e experimentasse a miúde as doçuras divinas e fosse ele o primeiro a convidá-las, quando elas o desejassem. Então, quando a gente deseja esse amor, né, esse amor, essas doçuras divinas, pedimos para Deus e provamos como ele é bom. Aqui, ó, de fato, mostrando-se pronto a fazê-lo, o Pai, fazendo pela boca do profeta real, provai e vede como o Senhor é bom. A meu Pai muito agradou esta oferta e súplica e condescendeu benignamente a tudo o que lhe pedira, né, de modo que as almas, deixa eu vir aqui. Vou abrir aqui.
As almas amantes podem ter o desejo de experimentar a doçura e a suavidade de Deus, porque serão satisfeitas, como de fato o experimenta quem o deseja. Então, eu estou tendo que abrir página por página, porque eu estou tendo que fazer agora um CR de página por página. E mesmo assim, às vezes, não sai alguma palavra, então eu estou lendo aqui direto do livro. Né? Então, vamos lá. Então, ele quer que nós possamos receber esses desejos, esse beijo de Deus. Então, ele e a Maria se beijaram e ofereceram a Deus Pai e pediram que, por causa desse beijo, quando uma alma quisesse esse toque de amor do Pai, ela iria experimentar a doçura e a suavidade de Deus e seriam satisfeitas. Deus iria satisfazer as almas amantes. Que maravilha! Uau, uau! Mútua privação. Não se deve julgar, caríssima esposa, que ao experimentarmos tanto eu como minha mãe tamanho gosto, suavidade e agrado neste ato amoroso de nos beijarmos com recíproco afeto, eu admitisse com frequência este gosto. Eu lhe admitisse com frequência que ela beijasse ele. Antes, para privar-me de tudo quanto podia, causar-me consolação, abstive-me justamente do que mais me consolava. Mútua privação. Então, ele privava em alguns momentos. Ele fala, raríssimas vezes houve entre nós tais atos de mútuo amor. Ele via o ardente desejo de minha mãe que excitava em mim um desejo mais veemente, não só de comprazê-la, mas de experimentar também eu a doçura dos seus castos beijos. Tal desejo tão ardente a tinha mortificado e privado daquilo que ela desejava. Embora fosse perfeito e tão santo. Então, mesmo ele querendo o beijo dela e ela querendo o beijo dele, os dois, ele exigia dela, né? Ela não podia beijá-lo quando ele não queria. Ela pedia autorização para Jesus, sempre ela pedia autorização para Jesus se podia beijar ou não. E tinha momentos que ele falava, não, não quero. Porque ele também se privava. Ele dava uma mútua privação para mortificação de ambos, tanto dela como dele, e ofertava essa mortificação como uma grande pena, né, para que o amor fosse cada vez mais perfeito e santo, né? E oferecia a privação, causa da grande pena, visto ser enquanto Deus inclinado a comprazer e consolar as minhas criaturas, e enquanto homem inclinado a receber consolação das mesmas. Né? Que Deus também quisesse receber o amor das pessoas, né? E ficasse desejoso desse amor, né? Então, olha que interessante isso. Oferecia, como disse, a privação ao meu pai em desconto das muitas e graves ofensas que a este respeito ele recebia das criaturas. Então, como ele recebia muita ingratidão das pessoas, né? Muita ingratidão, muita indiferença da parte das pessoas aqui da Terra. Então, ele sofria essa privação dos beijos de Nossa Senhora e ela também sofria pela mortificação, né? Mesmo sendo uma coisa perfeita e santa entre eles, não tinha problema nenhum ficar sem isso. Tanto que a Luísa também passou por a privação de desejar, de ficar ansiando muito por Jesus e ele não vinha. Tudo para oferecer ao Pai o que o pai não sentia, né? O pai também estava privado lá no céu de receber de muitas almas indiferentes o amor que elas não davam. Então, para poder dar a Deus a satisfação e ofertar essa privação em desconto das muitas e graves ofensas que a este respeito ele também recebia das criaturas. E quando trocava com minha dileta mãe este ato de recíproco amor, sempre fazia penetrar-lhe no coração um beijo de Judas traidor. Nossa! Jesus, misericórdia. E os muitos golpes e desprezos que eu devia receber em meu rosto divino. Nossa, Jesus recebeu muitas cusparadas no rosto. Fazia-o para moderar a doçura e consolação que em tal ação experimentávamos. Ela, pensando nos desprezos de que eu seria alvo, eu na ingratidão daqueles que me haveriam de menos acabar. Assim, o deleite era acompanhado sempre da amargura dos futuros sofrimentos. Então, sempre era os dois temperos, né, que a gente já disse aqui. O momento de doçura, que ele ofertava para Deus, para que Deus desejasse essa reciprocidade das criaturas, né? E ofertava também em desconto daqueles que não iriam dar,
né, esses beijos, né, esses amores a Deus, não iriam amar a Deus em desconto por essas, oferecendo por essas, né, para que o homem desejasse, de repente, surgisse, né, as luzes para que o homem, as graças para que os homens pudessem sentir esse amor, voltar a sentir esse amor, né, e fazer penetrar no coração. E também os beijos de Judas traidor, os muitos golpes e desprezos que devia receber no rosto divino, então lembrava disso também. E daí era atos claros de traição, né, de indiferença, de ingratidão, de traição, que é o pior, né? De você fazer isso de propósito. Trair o seu mestre, trair o seu Deus de propósito. Virar-lhe as costas voluntariamente, de propósito. Que é o pecado mais mortal que existe, né? Fazíamos para moderar a doçura e consolação em que tal ação experimentávamos. Ela pensando nos desprezos que eu seria alvo e eu pensando na ingratidão daqueles que me haveriam de matar, né? Queria matá-lo. Assim, o deleite era acompanhado sempre da amargura e dos futuros sofrimentos. Envolto em panos. Depois que minha querida mãe me segurou durante algum tempo nos braços, já sabia que devia, conforme se faz às outras crianças, envolver-me nos pobres panos preparados para esta ocasião. Minha dileta mãe fê-lo com muita graça, amor e consolação. E eu fico meio chateado com Jesus que ele fala pobres panos, porque não foi pobres panos, né, Jesus? Vamos parar para pensar, né? O senhor fez pouco do tecido que a Nossa Senhora pegou e comprou os melhores panos. Ela pessoalmente, com as próprias mãos dela, fez esses panos, que são frutos da sua criação. E da sua criação, que é perfeita. Então, eu acho assim, que o senhor não podia falar que era pobres panos. Eu gostei muito disso, não. Mas tudo bem, né? Para mim, são os melhores de todos. Eu gostaria desses panos de Nossa Senhora feitos pelas mãos dela. Nossa, da rainha. Uau, uau. Você tinha que ficar feliz, Jesus. Jesus. Tinha que ficar feliz. Tudo bem. Conforme se faz as outras crianças, envolver-me nos pobres panos preparados para esta ocasião. Mas só que daí, por que Jesus deve falar isso? Porque ele é Deus, né? Ele não, a veste dele era para ser a veste de glória, né? A gente não falou isso ontem? E o plano dele era que ele viesse na sua roupa de ressuscitado, não precisava desses pobres panos, né? Então, acho que é por isso que ele fala que é pobres panos. Minha dileta mãe fê-lo com muita graça, amor e consolação. Tal consolação, no entanto, não era isenta também de amargura, porque ele dizia ao mesmo tempo ao coração: envolvei minha mãe e vosso filho nesses pobres panos, mas sabei que outros liames estão preparados para mim. Nossa, Jesus, o senhor judia muito da sua mãe. Meu Deus do céu. Mas ela falou que queria sofrer isso, então o senhor está fazendo a vontade dela também, né? Está contentando ela, porque ela falou assim: eu quero sofrer igual meu filho. Se meu filho vai sofrer, eu quero sofrer igual ele. Ela pediu. Foi o pedido que ela fez para Deus. Então, ele está cumprindo, né, o que ela pediu. Ele é muito fiel. Deus fiel, maravilhoso. Envolvei minha mãe e vosso filho nestes pobres panos, mas sabei que outros liames estão preparados para mim, pois virá o tempo em que serei ligado com cordas e cadeias sem piedade. Uau! Nossa Senhora sempre tinha que lembrar disso. Jesus fazia ela lembrar toda hora disso. Jesus, misericórdia, aleluia. Nossa, nem sei o que falar. O que eu falo? Aleluia, não. Horror, que horror. Mas também. Oh, que tormento causavam essas palavras ao coração inocente e amante de minha querida mãe. Tormento. Vendo-me, pois assim envolto e apertado entre os panos, experimentei a pena que sentiria um homem adulto e de juízo maduro. Nossa, por isso que era muito dolorido para Jesus, né? Porque ele lembrava do que ia acontecer depois, né? Lembrava disso. Misericórdia. Peraí, gente, eu vou ver se meu filho acordou. Só um minutinho.
Ofereci o sofrimento ao meu pai, dizendo-lhe: Eis, ó Pai, vosso amado filho envolto em faixas. Eis-me ligado e privado inteiramente de movimento. Rogo-vos que vos digneis, em virtude desta minha aflição, desatar os vínculos dos pecados das almas incautas. Deus, que com tanta facilidade se deixam prender e depois não encontram meios de dissolver os vínculos da iniquidade, querem, mas não podem por si próprias livrar-se. Não conseguem por si próprias. Assustador isso, gente. Não querem, não podem. Querem, mas não podem. Os vínculos da iniquidade querem, mas não podem por si mesmos livrar-se. Nós não podemos nada sem Jesus. Por isso que ele veio nos salvar. A gente não ia conseguir fazer isso sozinhos. É muito importante a gente entender por que Jesus desceu do céu para nós. Por que ele entendia que era importante ele vir. Porque nós, por nós mesmos, não tínhamos mais jeito. Não tínhamos mais jeito de conseguir por nós mesmos. Sozinhos a gente nunca ia conseguir. Gente, é muito sério isso. Se a gente for entrar nesse entendimento, nessa meditação profundamente, parar para pensar nisso, que a gente não teria capacidade nunca de voltar a Deus sozinhos. Nunca. Por isso que vocês têm que parar e refletir muito, falar, meu Deus, o que o Senhor fez? O Senhor é perfeito. O Senhor é muito maravilhoso. O Senhor é muito bom demais. O Senhor é muito maravilhoso. Se o Senhor não viesse, a gente estaria perdido. Não teria volta. Se o Senhor não tivesse vindo do céu para nós. Então aí você vê o valor de Nossa Senhora. Aí você vê o valor, do Fiat divino. Você só vê o valor do Fiat divino nisso. Da vontade divina nisso. Se não fosse a divina vontade que tivesse, planejado tudo com antecedência, se Deus fosse um Deus que não tivesse um plano muito bem feito, só tivesse criado, a Deus dará, se ele fosse um Deus que não tivesse a sabedoria infinita que ele tem, tivesse só criado, vou criar, deixa lá. Se deu certo, deu, se não deu certo, depois a gente desmonta, a gente desfaz. Nossa, se Deus fosse igual a gente. Se Deus fosse igual a gente tava fritz. Graças a Deus que Deus é perfeito. Graças a Deus que Deus é nosso Criador perfeito. Ele não pensa como a gente. Ele cria para poder realmente manter a sua criação. Ele não cria só para poder deixar Deus dará. Tem muita gente que pensa que Deus é esse Deus como ele. Pensa que Deus é igual a ele. Sabe? Abaixa a Deus a sua dimensão humana. E não é. Deus não é esse tipo de pessoa. Deus, ele nunca ia criar algo para não ter a estrutura para manter isso. Entendeu? Então, ele pensou em tudo com grande clareza e com grande perfeição e com antecedência. Planejou todas as coisas. Se der errado, tem outra forma de consertar. Se der errado, não é isso que a gente estudou ontem? Se der errado, tem um outro meio de resolver. Aí Jesus vem passível de sofrimento para sofrer pelo homem. E acontecer o pecado, então ele contou com a nossa liberdade, ele contou em nos dar a liberdade, o livre-arbítrio, e contou que poderia acontecer o pecado no teste de Adão. E aí ele é perfeito, é um Deus que eu amo, é um Deus que é perfeito, que eu amo demais porque ele é perfeito, santo, 1000 vezes perfeito, e eu amo essa perfeição de Deus e agradeço a Deus por ele ser assim. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por nos chamarmos também a sermos como o Senhor é. Podemos imitá-lo, de querermos ser como tu és. Nos ajude a aprender a sermos como tu és, Uau, meu Pai prometeu-me tudo e de fato vai efetuando isto todos os dias, enquanto muitas almas se acham emaranhadas em duros vínculos de pecado, quase sem o perceberem. São, porém, almas destituídas de malícia plena, antes incautamente constrangidas por alguma consideração ou necessidade aparente. Encontram-se envolvidas em culpa, mas desejam
com vontade decidida a livrar-se dos horríveis vínculos. Ah lá, tá vendo? Importante isso aqui. Meu pai prometeu-me tudo e de fato vai efetuando isto todos os dias. Enquanto muitas almas se acham emaranhadas em duros vínculos de pecado, quase sem o perceberem, isso eu vivi assim, eu vivi desse jeito, igualzinho está escrito aqui, eu estava emaranhada em duros vínculos de pecado sem perceber. Se não fosse Deus vir em minha direção, se essa oração de Jesus não tivesse sido feita, eu estava frites. São, porém, almas destituídas de malícia plena, eu não tinha essa malícia plena, antes incautamente constrangidas por alguma consideração ou necessidade aparente, encontram-se envolvidas em culpa, mas desejam com vontade decidida livrar-se dos horríveis vínculos. Então, quando eu tive conhecimento de que eu estava numa idolatria de materialismo, eu tive uma vontade decidida e plenamente decidida para livrar-me dos horríveis vínculos do pecado. Meu pai não deixa de ajudá-las de modo particular e muitas em virtude desta minha oração. Uau! Obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esta oração, meu Deus, porque foi a minha salvação, essa sua oração. Foi a minha salvação, Jesus, misericórdia. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou. Porque o Senhor lembrou de mim, meu Deus, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Ficam inteiramente livres. Eu sou isso. Eu sou essa pessoa, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Eu sou livre desses vínculos nojentos. Eu sou tão feliz hoje, gente, porque eu sou livre desses vínculos nojentos que eu tinha antes. Eu estava falando isso com meus filhos esses dias, eu estava na cidade e eu falei para os meus filhos esse dia, eu falei, nossa, filho, eu sou tão feliz porque eu sou livre hoje. Eu não tenho mais essa necessidade que eu tinha antes. Eu sou tão feliz por causa que eu fui libertada. Nossa, que felicidade eu andar na cidade e não sentir vontade de entrar em todas as lojas e querer sair daqui cheio de sacola. Meu Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora nos braços de José. Envolto naqueles pobres panos, devia ser colocado de novo na manjedoura dos animais. Antes, porém, de fazê-lo, minha dileta mãe, inspirada por mim, entregou-me aos braços de seu esposo José. Podeis imaginar quanta consolação não experimentou ele em sua alma ao considerardes que tinha certeza de que sou o verdadeiro filho de Deus e de sua puríssima esposa Maria? Né? Enchi esta alma feliz de tanto gáudio e de tal doçura que quase caiu em êxtase de amor. E prorrompendo em lágrimas de júbilo, parecia-lhe estar num paraíso de delícias. Não obstante tantas delícias, experimentou também suas amarguras. Ele também é chamado a experimentar amarguras. Olha só, enquanto olhava essa pobreza em que eu aceitara estar, sem que ele pudesse me socorrer como ele desejava. Alegrei-me também eu, esposa caríssima, ao ver essa alma santa inundada de tais delícias paradisíacas, tendo em seus braços o seu Deus. Não obstante, afligia também em ver-lhe o sofrimento de não poder me socorrer como seria conveniente. Gente, esse é o amor que Jesus quer. Ele não quer só que você fique na doçura do êxtase do amor. Ele quer que você tenha essa amargura enquanto ele não é amado, enquanto a divina vontade não é amada. É importante experimentar essa amargura. Tá? Ontem eu estava conversando com as meninas, né, sobre isso. É importante, faz parte do processo, enquanto a gente está no ambiente hostil. Alegrei-me também eu, esposa caríssima, ao ver essa alma santa inundada de tais delícias paradisíacas, tendo em seus braços o seu Deus. Não obstante, afligia-me ver o sofrimento de não poder me socorrer como seria conveniente. Então eu também sinto sofrimento. Por isso que eu vou na igreja e choro com o padre. E ontem, enquanto eu estava chorando para o padre, falando para o padre, sim, a igreja não está aberta à divina vontade ainda. Quando eu pensei que eu estava esperando que os padres começassem a falar e a me apoiar a mim, se unirem a mim, os padres estão vindo contra o meu trabalho. Eu estou há 2 anos fazendo mais de 3.000 e tantos vídeos para ajudar a divina vontade a ser, né, conhecida. E aí, aí quando os padres aparecem com 1, 2 vídeos, eles vêm para avisar as pessoas para tomar cuidado comigo.
Eu falei pro padre, falei assim, padre, não tem como não ser contra mim, padre, porque a pessoa que tem mais vídeo na internet aqui no Brasil sobre divina vontade sou eu. E aí o padre vai, cuidado, tomem cuidado, porque tem pessoas que estão traduzindo o livro da Luísa Picarreta, lá. Eu contei ontem pro padre lá na missa, lá na confissão. Chorei, 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 chorei. A amargura do meu coração, o padre falou assim, eu entendo as suas lágrimas, eu entendo o quanto você está com o coração despedaçado de amor por Deus, despedaçado de sofrimento, porque as pessoas que mais deveriam te ajudar, que você esperava tanto ajuda, são as primeiras a jogar pedra. Aí ele falou assim, persevera, persevera, não desiste, não desanima, né? Persevera. E aí ele falou, me aconselhou, vai procurar o bispo, porque é bom, porque você vai se sentir bem, de contar para o bispo o que você está fazendo, né? De você ter a aprovação aqui da nossa diocese referente a esse trabalho, então vai procurar o bispo, fala que eu que mandei você procurar. E aí agora eu vou procurar o bispo logo depois que eu receber a segunda dose da vacina. Eu vou ser vacinada logo, graças a Deus, e aí eu vou vacinar e vou tranquila procurar o bispo, que é um idoso, então eu quero ir tranquila, sabe? Sem ter perigo nenhum de causar nenhum tipo de contrariedade, para não ter nenhum tipo de obstáculo também, né? Porque daí eu vou chegar lá e falar, ó, já sou vacinada, tá? Preciso muito ter reuniões com o bispo para explicar para ele o meu trabalho, então eu já tô tranquila, então quero ir tranquila, segura de que não tem perigo nenhum para ninguém. Claro que mesmo assim com máscara, protegida e tudo mais, normal, né? Mas eu não quero obstáculos para a divina vontade, Reina. Não quero obstáculos para fazer, né, nenhum obstáculo. Então eu vou procurar o bispo. Graças a Deus um padre me aconselhou, eu posso levar o nome desse padre. O padre falou, fala meu nome, fala que foi eu quem te mandou lá. Aí vai ser outra coisa, né? Quando você tem o apoio de um padre falando que você deve ir. Agora, quando você vai sozinho, por si próprio, pelas suas próprias pernas, é mais complicado. Mas aí Jesus me deu essa graça. De ontem o confessor me falava, vai lá, fala que foi eu que pedi, que eu que aconselhei você, que eu estou te mandando. Ele falou, vai lá e fala que sou eu que estou te mandando. E é lá mesmo que você tem que conversar com o bispo direto. Eu falei, tá bom, então eu vou procurar o bispo direto. Então, me ajudou muito, porque, né, eu não sabia quem procurar, não sabia como começar. E aí ele já me aconselhou e, né, e assim fica mais fácil. Com o nome de um padre ainda, fica bem mais fácil. Né, com a autorização dele, né, de poder falar, né, e tudo mais. Alegrei-me também eu, esposa caríssima, ao ver essa alma santa inundada de tais delícias paradisíacas, tendo em seus braços o seu Deus. Não obstante, afligia-me ver o sofrimento de não poder me socorrer, como seria conveniente. Oferecia, então, esta consolação e esta pena também ao meu Pai. Então, Deus não quer só a consolação, Ele também aceita a pena que nós ofertamos para Ele, né? Pedindo-lhe se dignasse consolar todas as almas inocentes, fazendo com que possam me prelibar por meio da infusão da graça divina. Prelibar. Como que é isso, gente? Que palavra é essa? Prelibar. Vamos lá. Vou pesquisar, porque eu não deixo passar nada. Prelibar. Significa. Sentir prazer antecipadamente ao pensar. Antegozar. Antefluir. Olha que interessante. Uma palavra nova. A gente aprendeu. Então, oferecia esta consolação e esta pena, pedindo-lhe se dignasse consolar todas as almas inocentes, fazendo com que possam me prelibar, sentir, né, antes, um antigozo, por meio da infusão da graça divina. Então, a gente sentiu um antigozo aqui na Terra, por meio da infusão da graça divina, especialmente aquelas que se afligem com o pensamento dos meus sofrimentos. Olha que bonito, né? Que bonito. Meu Pai atendia-me em tudo e efetivamente realiza-o, fazendo bem a miúde às almas inocentes, experimentar a doçura de minha presença e da divina graça. Aleluia. Enquanto você está rezando as 24 horas da paixão, né? Deus vai trabalhar através dessa oração de Jesus, te dando momentos de consolo, né? Momentos de você prelibar, sentir um antegozo pelas dores de Jesus por você, né? De sentir uma felicidade, um antegozo né, dos frutos da divina redenção, os frutos da redenção de Jesus. Isso é muito importante, né? Pedido ao Pai enquanto homem.
Mas vós, esposa caríssima, ficais muito admirada de ouvir que eu, sendo Deus igual ao Pai, lhe pedia todas essas coisas nesta obra explicadas, uma vez que posso, como Deus, decidir e repartir por mim mesmo todas essas graças e favores às criaturas. Conheceis, caríssima, a grande verdade de que eu, verdadeiro Deus, igual ao Pai, sou uma só coisa com o Pai, conforme afirmei aos meus discípulos. Eu e o Pai somos só um. E hoje de manhã Jesus falou isso para mim. Ele falou para mim assim, ó, você tem que começar a entender isso, né? De que se você pedir alguma coisa na divina vontade, eu te dou. É como se fosse eu pedindo ao Pai. Acorda para a vida. Está unida agora comigo. Você e eu somos um, então eu e o Pai somos um, então você e a Trindade Santíssima são uma só pessoa. Então, enquanto você não pedir, não vai acontecer as coisas. Então, você tem que pedir. Eu pedi. Falei, tá bom. Então, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Falou pra mim pedir tudo que eu quisesse. Falei, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Mas deveis saber que, tendo-me encarnado, estando assim unido à natureza humana, sou segundo esta natureza menor do que ele. Tinha vindo ao mundo para fazer sua vontade e ser-lhe em tudo submisso. Então, o filho submisso e obediente dirigia-lhe todos os pedidos e rogava-lhe concedesse aos meus irmãos todas as graças e favores que já vos contei e ainda contarei. Ao ouvir isto, não vos admireis mais, antes confundi-vos e procurai imitar-me na sujeição às criaturas iguais a vocês. Quando você for sujeito às pessoas igual a nós. Porque vivi na terra sempre submisso ao Pai, se bem que fosse Deus como ele também, não fui submisso só ao Pai, mas ouvireis nesta obra a quem estive submisso e a que ponto chegou o vosso Deus por amor ao homem, que ingrato e rebelde recusa mais das vezes sujeitar-se ao seu próprio Criador, resistindo à sua vontade. Então, a gente ser submisso ao esposo, ao nosso chefe, né, ao nosso pároco, ao nosso bispo, né, sermos obedientes, né, e até mesmo às vezes aos filhos, né, a gente em alguns momentos, quem não tem marido, tem os filhos e acaba sendo submissa a ouvir os filhos e a, né, obedecer até o filho, que às vezes Deus utiliza para ser voz de Deus na sua casa, voz da divina vontade, então fica esperto. Jesus da manjedoura. Destinado, como já vos disse, a jazer numa manjedoura de animais sobre um pouco de feno, minha querida mãe tomou-me novamente e com as próprias mãos em companhia de José colocou-me no presépio e, adorando-me juntos, se puseram genuflexos a contemplar o divino mistério. Jazia eu entre dois animais que procuravam esquentar-me com o seu hálito e com este humilde ato me reconheciam como seu criador. Como se fossem dotados do uso da razão, estavam bem atentos e admirados, parecendo compadecer-se de minha pobreza. Uau! Até os animais, gente. Uau! Enquanto me encontrava deitado naquela vil manjedoura, quanto, ó esposa, agia em favor dos meus irmãos junto ao do Pai. Sentia em alto grau, como homem que era, aquela pobreza e humilhação. Via que nascera no estábulo. Além disso, repousava num lugar tão humilde, tendo por mimo e esse pedaço acabou não saindo certinho no texto que eu vou mandar para vocês, esse pedaço. Deu erro na hora que eu fui fazer o CR, então por isso que eu tô lendo aqui direto no livro. Então vocês me perdoam que eu nesse pedaço não consegui. Aí não saiu um pedacinho aqui, justamente essa parte, um pouco de feno, tal. Aqui, ó. Aí na manjedoura, né? Tendo por mínimo um pouco de feno, que por sorte aí se achava sobejo de animais, né? Que era a comida dos animais. Via, esposa minha, os dois animais diante de mim, as duas personagens presentes ao meu nascimento, que era o burrinho lá do José e uma vaca. Uma vaca estava dentro da manjedoura. Um boi estava lá boi ou vaca, não sei. Grande coisa, esposa minha, quem jamais haveria pensado que vosso Deus se humilhasse tanto até chegar a ficar numa manjedoura em companhia de animais.
e ter necessidade de seu hálito para se esquentar. Estava tão frio à noite, né, que os animais, eles, tipo, esquentavam com o hálito deles, Jesus. No entanto, foi assim. Houve, sem dúvida, primeiro cantos e sinfonia dos anjos, mas eles foram enviados por meu Pai, a fim de que me honrassem como seu rei. Porém, que me deu ao mundo pelo qual nasci na terra, porém, que me deu o mundo pelo qual nasci na terra, o mundo me deu um estábulo e uma manjedoura para repouso. O Pai mandou anjos, mas o mundo me colocou num estábulo e uma manjedoura para repouso. Este foi meu primeiro presente por ocasião da minha vinda à terra. Uau! Meu Deus, que vergonha, né? Ouvirei depois o que me deu na partida, a cruz, o que fiz no fim da minha vida. Então, para vir na terra, nós demos um estábulo e uma manjedoura para Jesus. E na volta, nós demos para Jesus a cruz, para ele deitar nela. Uau! Manjedoura e cruz ninguém merece. Estando, pois, colocado assim, alimento, né? Para ser alimentado. Manjedoura é onde coloca alimento, para ser, né, comido por animais. Né? E a cruz é como se fosse vamos dizer assim, uma árvore, onde ele se transformou num fruto. Ou então você pode pensar numa carne que você colocou para assar. A gente coloca no espeto. Então a cruz é como se fosse um espeto de madeira, que você colocou Jesus no espeto para ser assado e devorado. É mais ou menos isso que Jesus coloca no meu coração nesse momento, na minha mente. Estando, pois, colocado assim no feno, em ato de repouso, sofri em minha humanidade. Em primeiro lugar, ofereci ao meu Pai o sofrimento, em desconto de tantas suavidades e delicadezas que as criaturas procuram ter nas suas caminhas, chegando a esta suavidade até enganar mesmo as pessoas mais perfeitas. Com a excusa de serem obrigadas a conservar a saúde, né, com a desculpa delas serem obrigadas a conservar a saúde, tem algumas que têm cama e tem um massageador. A cama massageia a pessoa, assim. Eu já vi uma cama para vender caríssima. E ela tem botões que você aperta e o colchão te massageia. Né? Ou colchão d'água. Eu nem sei quanto que deve ser um negócio desse. Travesseiros de pena, de sei o que lá. Tecidos, não sei do que, de seda. Ai, coitado, gente. Ele lembra de tudo isso. Estando, pois, colocado assim no feno, em ato de repouso, sofri em minha humanidade, em primeiro lugar, ofereci meu Pai o sofrimento em desconto das tantas suavidades e delicadezas, dos colchões e das panos, dos lençóis, né, dos ricos, que as criaturas procuram ter em seu repouso. Chegando a esta suavidade até enganar mesmo as pessoas mais perfeitas, com a desculpa de serem obrigadas a conservar a saúde, quando ao invés, sem o perceber, satisfazem o amor próprio gosto. Pedi-lhe se dignasse dar graças, forças e virtudes. Você acha que as pessoas pensam que isso é errado? Ninguém pensa que isso é errado. Todo mundo acha que não tem nada de errado nisso aqui, não. Por quê? Porque a gente não pensa em Jesus. A gente não tem amor por Deus. A gente não tem amor pelo próximo. A gente não tem espiritualidade. Quem não tem espiritualidade nunca nem sequer pensa nisso aqui. Né? Pedi-lhe se dignasse dar graças, forças e virtudes a todos os que nisto soubessem se mortificar, imitando-me, privando-se das delicadezas das quais ainda ordenadamente podiam usar. Então, tem pessoas que fazem como Jesus, escolhem, né, o chão para dormir, né? O Pai se mostrou pronto a assistir a todos e ajudá-los com sua graça, como efetivamente o fez e está fazendo. E quantos, esposa caríssima, empregaram e empregam o duro pavimento, né, dormem no chão duro, ou um pouco de sarmentos para o seu repouso, por amor a Jesus, para mortificar-se, né? E, no entanto, tem resistência, com tanta generosidade e espírito que parece encontrarem nisso suas delícias. Né? E, no entanto, tem resistência com tanta generosidade e espírito que parece encontrarem nisto suas delícias. Então, tem gente que faz com amor. Tudo é fruto das minhas súplicas, visto que sem a graça e a assistência particulares eles não poderiam aguentar dormir no chão duro, frio. Então, tem gente que faz isso por amor de Jesus. O Filho da Divina Vontade, ele não pede essas coisas. Para o Filho da Divina Vontade, ele pede só amor. E a vontade humana da pessoa já é o suficiente. Para nós, ele não pede essas coisas, mas para aqueles que são escravos, ele pede.
Para os submissos à vontade divina, ele pede isso aqui, tá? Então, se essas pessoas fizerem, vai ajudar muito elas. Mas para o filho da divina vontade, foca só em dar a vontade humana para Jesus. É muito já delicado você amar a Deus como ele deseja ser amado com essa febre de amor. Não é fácil amar a Deus, chegar a esse ponto. Então tem que pedir muito para Jesus te dar esse amor da febre de amor, da chama de amor dentro de você. Então você tem que pedir isso para poder dar a vontade sua toda para Deus e consumar a sua vontade com a vontade de Deus. Vendo-se assim entre dois animais, pedi ao Pai que, em virtude desta humilhação, se dignasse ter piedade e compaixão das almas indignas, que por seus vícios se tornam semelhantes aos animais. Nossa, meu Deus, é verdade. Desse-lhes luz e graça, para poderem conhecer o estado miserável em que vivem. E assim como eu não desdenhava estar entre dois animais, assim ele não desdenhasse ficar entre as almas infelizes, com suas luzes e divinas inspirações. Deus não manda luzes e divinas inspirações fácil para pessoas que estão nesse estado miserável de animais. Eu falo porque eu tenho um tio que está no estado desses, que está vivendo desse jeito, igual animal, e ele não tem as luzes e as divinas inspirações para sair dessa situação. E eu rezo muito para que Deus possa fazer um milagre na vida dele. Tá difícil, mas eu tenho que cobrar de Jesus, entre aspas, né? Lembrar Jesus dessas orações que ele fez. Jesus, por favor, eu te peço agora, vai lá visitar o meu tio agora, nesse momento, né? E o Pai, em nome de Jesus, o Pai te ouça nessas orações que o Senhor está rezando pelo meu tio, né? Que está vivendo como animal, Faz, Senhor, faz as drogas. Faz meu tio sair dessa situação, eu te peço em nome de Jesus, pela glória do seu nome. Eu vou te agradecer por toda a vida. É o que eu quero na divina vontade, tu queres. Faça esse milagre, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. O Pai prometeu fazê-lo, como deveras o faz, e a todos, né? Eu peço em nome de todos também, as outras almas que estão na mesma situação, não só o meu tio. Através do meu tio, que o Senhor possa abençoar todas as outras, do passado, presente e futuro. O Pai prometeu fazê-lo, como deveras o faz, mas as almas incipientes e animais resistem à graça divina. Então, Jesus me ajuda, meu tio, a não resistir, a muitas almas não resistirem à graça divina, por favor. Não dão ouvidos às divinas inspirações e com sua incipiência e seu desatino encobrem e rejeitam as luzes que o Pai das Misericórdias com tanto amor lhes distribui. Ai, meu Deus, ajuda nós. Afligia minha esposa caríssima grande pena por essas almas infelizes, chorava amargamente sua dureza e cegueira. Oferecia ao Pai minhas lágrimas, a fim de que a divina justiça se desse por satisfeita por todas as ofensas recebidas da parte dos homens animais. Meu Deus, de modo tal que, se quisessem retornar ao estado de pessoas racionais, que é o desejo do meu tio, desde já a justiça divina se considerasse satisfeita em relação à satisfação que elas mesmas deveriam dar. Meu Deus, que lindo! Tipo assim, Deus está falando que as lágrimas dele que faça a divina justiça totalmente satisfeita por todas as ofensas que essas almas animais, esses homens animais dão a Deus. Entendeu? E tipo, fazendo tudo por eles. Depende, para que eles, nossa, meu Deus, para que a justiça divina já se considerasse satisfeita em relação à satisfação que elas mesmas deveriam dar por sofrer ou através daquilo em que elas se tornaram culpadas. Por sofrer ou através daquilo em que elas se tornaram culpadas. Meu Deus do céu, para que se quisessem retornar ao estado de pessoas racionais, elas conseguissem, facinho, porque a justiça divina já se considera satisfeita pelas ofertas de Jesus. Meu Deus, que lindo! Deitado assim por algum tempo e terminados os deveres, para com meu Pai contemplava um por um, distintamente, todos os que me imitariam em semelhantes sofrimentos. Com quanto amor os contemplava, a vista dos sofrimentos deles aliviava um pouco meu sofrer, porque me consolava ver que haveria quem me amasse e por meio do amor me imitasse. No entanto, esta consolação foi depressa amargurada ao ver tantos e tantas que não só não me imitariam, mas que, ao contrário, procurariam todas as delicadezas e suavidades mesmo nos próprios lugares, né, onde moram, né, onde dormem. Então, eu não peguei mais, parei por aqui, né, mas dá para entender o que ele está querendo dizer, né, e a vista dos sofrimentos deles aliviava um pouco o meu sofrer, né, as pessoas que aceitassem os sofrimentos, imitando ele, né, aceitando dormir no chão, fazer a mortificação e tal.
que aliviasse o sofrimento de Jesus, a mortificação e a penitência dessas pessoas que não estão buscando delicadezas e suavidades em suas próprias camas. Né? Quando você não conseguir dormir, que você está com dor nas costas, né? Que você ofereça os sofrimentos que você está, né, para Jesus. À vista dos sofrimentos deles, aliviar um pouco o sofrer de Jesus, porque me consolava ver que haveria quem me amasse e por meio do amor me imitasse. No entanto, essa consolação também teve amarguras por ver tantas e tantas pessoas que estão dormindo, né, em camas maravilhosas, como eu já disse, né, e tudo mais. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós e edifico. Então, por enquanto tá bom? Deu para a gente poder, né, compreender esse texto. Aí a gente continua depois da página 40 em diante, a gente vai termina tudo isso a partir da semana que vem. A gente continua, amém?